Fernanda Maia e esse é o Jogando em Casa. A gente visita a casa de um jogador ou de um botafoguense ilustre. E hoje eu estou num sítio de um grande botafoguense, o presidente Durcésio Melo. Vamos juntos? Jogando em Casa hoje é no sítio do presidente Durcésio Melo. Vamos conhecer a família? Jack é o cachorro e fiel escudeiro que fica perto do presidente todo o tempo. A Sandra, a Sandrinha, é a esposa. A Ana trabalha no sítio da família, assim como Grazi e também a Sheila, que cuidam de tudo por lá. Presidente, queria agradecer você ter recebido a gente. Vai ser um papo maravilhoso. Já tô olhando aqui que é tudo muito lindo, tudo. Mas eu já de cara já te pergunto o seguinte. Eu tava lendo, né? E eu acompanhei também na época, mas a gente vai tentando relembrar, né? Que são tantas coisas. Que no dia 24 de novembro de 2020 teve eleição, pela primeira vez um quadriênio e não um triênio, né? Na história do Botafogo, do Estatuto. E você foi esse primeiro presidente que não ia ficar só um triênio, sim um quadriênio. Então a gente está falando aí... Mas sem reeleição. Sem reeleição, exatamente. Dia 24 de novembro, de forma bem tranquila, porque você teve uma distância muito grande do segundo lugar, você foi eleito presidente do Botafogo. Nesse momento, o Botafogo era o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, era uma pandemia, então... Sua entrevista já estava até de máscara e tudo mais, eram outros tempos. Isso. E você vai e assume o Botafogo. Eu queria que você relembrasse esse dia, que você falasse sobre esse desafio que foi aceitar ser presidente do Botafogo no momento mais difícil da história do clube. Porque foi o pior Botafogo de todos os tempos, que dizem em 2020, né, naquela forma que foi rebaixado, e era 1 bilhão em dívida. O que você pensava? Eu não pensava, eu era maluco. Mas, enfim, foi um negócio de maluco aceitar esse desafio, mas eu tenho muito orgulho disso. Nunca sonhei em ser presidente do Botafogo, tem muita gente que fala isso, eu nunca tive esse sonho. Fui, assim, quase que jogado e fui de maior prazer e estou muito feliz com o que a gente fez. Mas foi um momento emocionante. Esse momento foi emocionante, da eleição. Depois teve um momento ruim, que eu descobri o meu câncer, ali assumi. E até isso eu vou ter uma dívida eterna ao Botafogo, porque além de me dar tanta alegria como ele me deu, e está me dando ainda, ele me ajudou no meu tratamento do câncer, porque eu tirei do meu foco, e isso é muito importante. E a minha esposa é mesmo que fala... Cadê ela? Vem cá, Sandrinha, senta aqui com a gente. Muito bem. Você acha que o Botafogo salvou ele? Pois é, eu vi você falar assim, de pegar o Botafogo na pior fase do Botafogo. E foi. Então, o que eu acho? Foi a pior fase da vida dele também. Entenda bem, que 20 dias antes, Durcésio descobriu que tinha um câncer de próstata. E isso é uma coisa pública, todo mundo sabe disso, ele mesmo já falou. 20 dias depois de ser eleito. De ser eleito, exatamente. 20 dias depois de ser eleito, ele descobriu. E, quer dizer, ali foi uma encruzilhada na vida dele muito louca, porque como é que ele ia administrar todas as coisas, né? Quer dizer, um clube pré-falimentar, uma doença recém-descoberta que ainda não se tinha uma dimensão, enfim, era uma coisa bastante séria. E, quer dizer, as coisas foram fluindo de uma maneira, e ele se voltou inteiro pro clube, porque ele ficou meio que em estado de choque com aquela notícia, né, de estar com câncer. E aí ele chegou, assim, ele fez manobras, acho que na cabeça dele, que ele se voltou pro clube
esqueceu, esqueceu. Mas se tratou, Ele esqueceu, mas se tratou. Não, exatamente, não. No tratamento, mas ele esquecia. Sim. Ele ia tomar um remédio, não sei o que. Ele ia fazia lá as injeções dele, acabou. Então, assim, não foi uma... Assim, o peso que aquilo teria naquele momento, acabou não tendo, entendeu? Foi uma coisa, assim, realmente, eu computo uma coisa, sabe, meio divina, sabe? Foi realmente... Botafogo. O Botafogo. Mas você sabe que... E que os dois juntos... Sim. Se reergueram. Se reergueram, entendeu? Foi interessante isso, foi uma força maior, sabe? Uma coisa... E eu ia falar isso pra você, o Botafogo salvou ele e ele salvou o Botafogo. Então, pois é, ele exatamente. salvou o Botafogo. Os dois ali, ó, tiveram ali uma ligação tão grande, sabe? Tipo assim, me ajuda que eu te ajudo. Foi. E você, o primeiro ano dele lá, como é que era em casa, assim? Olha, o primeiro ano foi mais complicado porque tinha a questão da torcida, tinha a questão da, né, aquelas burocracias todas do clube, né, aquela, não vou falar muita coisa de política aqui não, para não ser politicagem deselegante. Mesmo que acontece. Mas eu não quero ser deselegante com ninguém, mas eu digo assim, a questão ele tinha ali uma situação para mudar, ele tinha que fazer a mudança radical, não tinha, ele tinha que fazer um freio ali e falar, olha, se é para eu administrar vai ter que ser assim, entendeu? Não tinha outro jeito. E, quer dizer, as contas do Botafogo só uau, era uma coisa de louco. E a torcida também complicada, né? Complicada, foram 2 momentos complicados, foi esse momento e foi também quando o início da SAF também. Né? Que aí, poxa, mas vão vender, aí vão descaracterizar, enfim. A insegurança. A insegurança, né? De todos em relação à SAF, a desconfiança, né? E assim, aí ele teve que também, de novo, entendeu? Mas já acabou sendo aprovado por maioria, né? A maioria, claro, não, acabou sendo, exatamente. Mas era uma questão mais assim, que eu digo assim, da paixão, da torcida, daquela coisa, sabe? A torcida foi que mais gostou da SAF. A torcida gostou da SAF a posteriori. A priori ela teve... Né? A priori ela mas teve, no dia da votação ela compareceu, general Siriano, e vibrando. E como foi? Como é hoje ele com a torcida? Lua de mel total, né? A torcida é lua de mel com ele o tempo todo. Nossa Senhora, sabe? Assim, eu vejo os comentários nas redes sociais, e, sabe? As pessoas na rua e... Quer dizer, cada vez que a gente sai, que as pessoas chegam para tirar foto com ele. E agora aconteceu uma situação muito engraçada que a gente estava na Itália e... Aí a gente estava numa mesa, jantando, não sei o quê, e de repente chega um garçom italiano. E aí ele falou, o meu colega me falou que você é o presidente do Botafogo. Eu sou botafoguense também. Ele era, qual era? Laszlo? Ele era italiano, botafoguense? Botafoguense. Você pode tirar uma foto comigo? Foi um negócio muito engraçado, porque assim, você está no meio do nada, numa cidade que tinha, sei lá, 3 mil habitantes, jantando num lugar assim, muito restrito, e de repente chega o garçom e fala, olha, eu sou botafoguense, você pode tirar uma foto comigo? Em italiano, pediu, né, para traduzir ali na hora. E ele falou, pô, falei, Dorcés, ele é italiano, ele é botafoguense. Você fala italiano? Muito pouquinho, mas entendi o que ele dizia. Aí, enfim, aí foi isso. Então, assim, a torcida é maravilhosa agora. E, é claro, assim, o Botafogo realmente, ele superou muitas fases e ele tem uma ótima relação com o Textor, então é uma coisa que flui. E agora, daqui a alguns meses... Esses últimos 4 anos cheio de história, tanta coisa que aconteceu... Agora ele vai ter mais tranquilidade. Será que ele quer essa tranquilidade? Não, nem eu quero essa tranquilidade. Você quer saber? Quem é o Dorcésio para você? O Dorcésio é uma figura.
Assim, amável, gostável, adorável. Todo mundo que chega perto dele adora, ele é uma pessoa assim. Mas ele é de uma cabeça dura. É mesmo? Não acredito. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Ele é uma pessoa de cabeça dura. Não acredito. Quando ele quer fazer uma coisa, não adianta. Ele mexe na cabeça e vai. Então, assim, com o passar do tempo, você sabia. Com o passar do tempo, a gente vai aparando, né, as arestas, né, das coisas, porque no começo, né, sempre no começo do casamento, você vê, cada um quer impor o seu lado, né, mas assim, a coisa vai indo, quer saber, ele vai fazer o que ele quer, deixa ele fazer o que ele quer, sabe, vou ficar eu falando sozinha, então não dá, enfim, mas ele é uma pessoa adorável, adorável. Mas você sabe que nesse seu casamento com ele, você aprendeu a lidar com esse jeito dele. Com certeza. Mas no casamento dele com o Botafogo foi ótimo ele ser assim. Eu sei. Se não fosse assim, não ia ser. A gente não ia estar onde a gente está. Ele deu muito trabalho pro jurídico, ele deu muito trabalho para muita gente, sabe? Todo dia tinha alguém lá pra, sabe, falar, pô, mas isso não dá pra ele. Mas não, mas já resolvi, já falei com ele, já dei minha palavra, tem que resolver isso. Era assim. Viu, do Sempre foi assim. Graças a Deus que você é cabeça dura. Eu não sabia, não. Eu não me acho cabeça dura, mas tudo bem. E esse cara aí vai contigo e volta? Vai. O Jack? Jack. Não, ele o não Jack. responde. Não, ele não é que não responde, ele é um segurança. Não, ele é um segurança bem. Só pra latir. Ele fica aqui não faz nada, olhando quem tá gordo perto pra de caramba, você. E é maluco. Por quê? Ele para, às vezes, fica olhando um quadro por 20 minutos, você chama ele e não responde. E eu vou dizer mais, ele toma Prozac. Já viu um cão que toma Prozac? Ele toma Prozac. Ah, esse é o Garrincha? Garrincha! Gente, olha o Garrincha, que lindo. Vem cá, meu lindo. Garrincha. Vem cá, meu lindão. E os filhos vêm muito pra cá? Você tem o Agora Pedro eles vêm, e a Fernanda. E a Fernanda. Agora eles vêm mais. Principalmente a Fernanda. A Fernanda vem sempre com amigos. Sim. O Pedro vem também. Eles não vinham não, mas agora eles vêm. Os dois trabalham. O Pedro trabalha com o quê? Com futebol. Com futebol, que legal. E a Fernanda? Foi o Resende que eu comprei, né? A participação. Você comprou uma participação no Resende? E Resende? depois eu passei para ele, há muito tempo já. Sim. Mais de 10 anos já. E aí ele administra? É um dos. Tem o filho do Montenegro. E tem mais outros sócios. E a Fernanda também trabalha com esporte, né? Com esporte. Ela tem empresas SP2, que é Sports Promotion. E faz vários eventos, inclusive de futebol. Não só de futebol, mas de futebol. Tive o prazer de trabalhar com ela. Ela ficou um tempo operando lá o telão, lá do estádio Newton Santos. Fefe maravilhosa, minha xará. Caramba! Que máximo! Gente, eu não sei por onde que eu olho primeiro. Quanta informação de Botafogo. Não é só de Botafogo. Eu tô vendo, ali também, ali tem... Aquilo ali são o quê? São os estádios São que os jogos você... que eu fui ver, de Champions League. Com aqueles amigos que você falou, né? Eu também. Todos as Champions que você já foi? Foram quantas? Eu fui a 4 finais e fui a uma semifinal. Quer dizer, na semifinal a gente viu 4 jogos. Ah, sim. Sim. E o Lyon ali, né? O Lyon é... Mas foi eu tava nesse jogo. Você tava nesse jogo? Tá. Convidado pelo Lyon. E isso foi em 2019? Foi em 2019. Quer dizer, então a sua relação... Porque a gente já tava com a ligação com o Lyon. Então, a sua relação com o Lyon é antes do John, então? Bem antes do John. A relação do John com o Lyon tem alguma coisa com você a ver? Não, eu ajudei um pouquinho no final da transação dele. Ah, sim. Eu tentei fazer um meio de campo entre ele
e o Jean-Michel Aulas, que era o antigo dono. Eu achei que era o contrário. Né? E eu acho que todo mundo também, sabia? Não. Que, na verdade, você teve o acesso ao Lyon por conta do John O Lyon, Don. a gente está com o Lyon desde 2017. E o Agente Tá é o quê? Agente Tá. O Resende, né, a empresa que Que hoje seu meu filho, e o Lyon, que o Lyon é sócio da empresa. Ah, entendi. O Resende foi o primeiro clube no Brasil a ter um sócio estrangeiro. Você tem parceria, mas sócio no papel, inclusive pagando despesa e ganhando, Sim. se tiver lucro, o Lyon com o Que Resende. legal. Eles tinham 10%. Agora eles saíram, porque tiveram que sair, né? Porque a gente queria não. Porque como o John comprou o Lyon e comprou o Botafogo, Sim. ele não pode ter 2 clubes no mesmo país disputando o mesmo campeonato. A FIFA não permite. Então aqui eu tenho camisas do Botafogo, camisas... Isso aqui é o quê? Aqui de todos os anos? De vários anos, e tem camisa de torcida que eu ganhei. Isso aqui... de torcida, sim. Que me dá. A maioria você ganha? É. E esse cara aqui, hein? Esse é um Vem cá, deixa eu virar aqui pra tu. Aqui. Esse cara aqui, o Manga, hein? Eu sei que você não gosta de falar sobre isso. Mas eu sei uma história e eu queria que, se você não se incomodasse de contar, porque o Manguinha passou por uma situação difícil, questão financeira, né? E você foi um cara muito importante nesse momento pro Manga, né? Hoje, muita gente acha que ele mora no Retiro dos Artistas, ele até ficou lá um tempo. Mas foi o Stepan que ajudou, né? Mas hoje você... Mas ele não estava feliz lá, porque tinha muita ladeira, a casa era ruim, não sei o quê. Aí, com a ajuda da Maristela, você conhece a Maristela? Claro, assistente social do Botafogo, um grande amigo. Querida. Amo Maristela. E ela me ajudou a achar esse apartamento, porque eu falei, procura um apartamento para ele que eu pago. Então eu pago o aluguel. Que legal. E ele mora com a esposa dele, né? Mora com a esposa dele. Muito bem. E toda semana me manda mensagem. Ele é uma fofura, né? É uma fofura. Ele é um querido. Que legal, a camisa do Manga. Ele que te deu essa, não? Essa foi ele que me deu. Tá até o autógrafo dele aqui atrás. Que legal, que legal. Tem alguma aqui que você... Assim, você falou que você ganhou... Não tem muito mais, né? Mas tá em casa ainda. Mas tem... Pô, mais do que isso aqui tudo? De Botafogo? De Botafogo tá aqui. Não, aqui em cima. Aqui essa aqui é... Quem que assinou essa aqui? Cadê? É o Gotardo aqui? Não, essa é do pessoal de 95. Já vi o Gotardo ali. Não, 89, desculpa. 89, Ricardo Cruz. E aí vai, Gotardo, tá de 89, tá aqui atrás. Que linda. E aqui tem de seleções, e aqui tem de clubes nacionais. Isso é o quê? De troca em final de jogo ou você compra? Umas eu comprei. Tem umas que eu ganhei quando presidente. Do Palmeiras eu ganhei. A do Cruzeiro, Sergipe eu ganhei. Santos eu devo ter comprado. Não sei. Cruzeiro foi o Sérgio que me deu. Do Vasco eu ganhei do Jorge Salgado. Do Inter foi em jogo, que tem essa tradição de você trocar a camisa. Sim, sim. E aqui são clubes estrangeiros. Todas essas de clube, tudo também você... E a minha ligação com o Pelé tem uns negócios muito engraçados. Porque eu tô vendo você tem muita. Você falou que tem uma foto com o Pelé, que você tem... Várias. Tô vendo várias coisas do Pelé aqui. Não, é porque... Bom, primeiro isso aqui é uma camisa que tem mais de 50 anos. Sim. E quando eu fui a Nova York para ver o filme do Pelé, lá no Festival de Tribeca, eu tive com o Pelé. E aí eu mostrei a camisa para ele pegou, assinou do mesmo jeito, ficou uns 10 minutos para assinar, porque queria assinar exatamente em cima. Aí assinou e eu peguei, porque ela já tava... já tinha pagado a assinatura, tava assim, só coisa. Eu sei porque ela é bem antiga mesmo, né? Aí eu tenho outras, eu tenho dele no Santos, na Seleção Brasileira e no... Estão penduradas aí? Não, essas estão no Rio. Estão num quadro também? Santos, Cosmos e Seleção Brasileira. E aqui é tudo livro, isso tudo você ganha? Livro. Que eu ganho, e réplica da Copa América, símbolo do Lyon. É verdade. Isso aqui é torcedor que me mandou lá de Sergipe, sei lá de onde foi. Mais uma vez o Pelé aí, né? Mais uma vez o Pelé aqui. Porque agora tá virando também esporte. Ele era um cara bacana com você? Muito bacana. Ele era bacana com todo mundo. A paciência dele é um negócio impressionante. Ele foi o maior do futebol para você? Com certeza. Ele e o Garrincha. Sim. Eu e o Garrincha. Eu sou suspeito pelo Garrincha.
Aquela foto ali original? Zagallo, É tudo Gerson. foto original, é tudo aí que eu ganhei. Agora eu ganhei o prêmio de cidadão resendense por causa do projeto do Resende. É tudo vereador botafoguense que me dá o prêmio. E aqui, me olhei... Isso é presente. Esse aqui eu olhei e lembrei o desenho da sua mãe. É, Né? olha só, isso foi no meu aniversário, no meu primeiro ano, em 2021. Os funcionários mandaram fazer esse quadro e me deram. Que bonito. E essa... E você Isso aí, foi o tamanho Paulo dela? Júnior que me deu. Sabe quem é o Paulo Júnior? Não. Um torcedor botafoguense que tem uma gráfica, fez isso pra mim, apontando. Que legal. E olha, eu já vi uma coisa que eu quero falar com você sobre isso. Tô vendo ali o quadrinho do Acesso Total. O que foi o Acesso Total pra você? Foi no seu primeiro ano, né, como Foi no presidente? primeiro mês que começou o projeto. Eu entrei em janeiro, não sei se foi final de janeiro, começo de fevereiro. Apareceu lá no Botafogo o Bento Ferraz. Queridaço. E aí me propôs esse projeto. E aí eu falei, me detalha mais depois, me traz. Aí me trouxe uma apresentaçãozinha da ideia que ele tinha, baseada no Sunderland. E aí falou, mas ele precisa de dinheiro. O Botafogo não tinha dinheiro, não tinha um tostão. Aí eu peguei dele no meu próprio bolso, depois ele me repôs, mas eu dei os 100 mil para ele fazer o piloto. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Aquilo ali foi uma coisa até E aí, por causa muito disso, incomum. eu fiquei fã. Aí eu virei fã do Sunderland. Que legal. E agora torce. Torço pelo Acompanha Sunderland. tudo? Acompanha. Não, acompanha resultados, Sim. isso aí. Porque o seriado do Sunderland é lindo também. Sim, eu É nunca espetacular. assisti, mas foi inspirado, espetacular. né? É, foi mais ou menos uma ideia baseada no Sunderland, do Sunderland. E depois que você viu o resultado do Acesso Total, inclusive muita gente não sabe, mas quem tá filmando a gente, a grande Lu, ela também participou do Acesso Total. Fera demais, nossa queridona. Fera. Você, quando você olhou o produto, você pensou o quê? Que eu era maluco. Porque fazia aquele projeto sem saber se ia subir, se ia ser bem... Porque podia ser um fiasco. Inclusive, no início daquela temporada, muitos falavam, porque caíram outros grandes, né? O Botafogo vai ser o que não vai subir. Você lembra disso? O Botafogo não vai ter força, o Botafogo não vai subir. Então foi uma loucura, porque os 8 episódios vão num crescente. Sim. E culmina com o último episódio, que é o último jogo no Newton Santos, que já é a comemoração do campeonato, né, da Série B. Tem alguns personagens. E aí se não dá certo aquilo, ia ser um fiasco. Ia ser um fiasco. Ia subir se não desse certo? Ia. Ia pro ar de qualquer forma? Eu acho que ia. Íamos tentar, mas aí para vender ia ser mais difícil. Aí talvez ficasse encalhado lá, Sim. entendeu? Mas se bem que o Sunderland fez e não subiu. Na época, então, e foi um sucesso, mundialmente, que eu tô falando. E você, né, nesse dia, nessa temporada, a gente conta com o retorno de um cara, que é o João Carli, que foi extremamente importante. Eu queria que você falasse da sua relação com o Carli. Tão bom ver o Carli também vivendo esse momento com a gente, né? O Carli é um querido, virou um amigo meu. Ele só chama ele de Capita, e ele me chama de Presida. E a gente, toda vez que a gente se vê, se abraça, porque eu trouxe o Carli, que foi outro, além do Rafael, que comprou a causa. Ele é apaixonado pelo Botafogo, grande botafoguense, os filhos já viraram. E eu tinha uma causa trabalhista com ele, enorme. Com o João Carli. Que eu não vou falar o nome, mas um antecessor aí deixou pra gente. E aí eu negociei essa dívida dele com uma redução, mas ele falou, mas eu quero voltar para o Botafogo. Aí ele veio de novo com um salário muito baixo, mas muito baixo. Pode falar o quanto, não? Acho que era 15 mil. Depois ele foi ajustando. Sim. Mas ele disputou a Série B com 15 mil. Mostra a pessoa que ele é. Sim. Então, eu amo o Carli, eu amo o também. Carli. E o Rafael, a gente, nesse programa aqui, no Jogando em Casa, a gente foi na casa dele, e eu falei, Rafa, como você voltou? E ele falou do telefonema que você foi responsável pelo retorno dele. No meu sítio, e ele começou assim, o empresário ligou que queria voltar. Aí a gente começou a negociação e em 3 dias a gente fechou. E o salário também que ele veio, mostrando também que ele queria jogar no Botafogo.
O Rafa ganhava bem pouquinho quando Bem voltou? pouquinho. Bem pouquinho quanto? 5 mil. 5 mil reais para um jogador de Não, futebol? hoje ele já ganha mais, né? Graças Não, mas a Deus. na época. Na Ele não. ficou aquela Não, temporada toda. ele ganhava, sei lá, 400, 500 mil reais lá no clube dele. Então. É o Lyon, inclusive. Sim, era bem. Porque ele queria terminar a carreira dele no Botafogo. É quase abrir mão do Eu seu amo o salário. Rafael, eu amo o Rafael. Porque ele foi muito importante. Ele foi muito importante para o sócio-torcedor. Ele foi muito importante junto à torcida para mostrar desse amor. Quer dizer, ele não está vindo aqui por dinheiro. Uhum. Pena que a lástima é que ele não conseguiu jogar. Porque ele jogava, machucava. É uma pena. Mas ele foi, quando entrevistei ele, falei, Rafa, hoje a gente está vendo vários grandes caras, mas você foi o primeiro, nesse momento que a gente não tinha grana, né? E ele topou, então, eu não sabia, e ele também não me contou essa parte. Eu devo muito a ele, porque ele aceitando o projeto, porque a gente, obviamente, negociou se subir para a Série A, não sei o quê, óbvio, que a gente vai adequar teu salário, mas ele veio acreditando, podia não subir. Sim. E subiu. Então, e o quanto a imagem dele foi importante? Muito. A gente usou muito a imagem dele no Camisa 7, quando a gente lançou o Camisa 7. Tanto é que ele veio com Camisa 7. Sim, é verdade. Ele começou jogando com Camisa 7. Que foi o início do projeto do sócio-torcedor. Exatamente. Então, ele foi muito importante nisso, mas ele foi muito importante junto aos jogadores, mostrando esse negócio do amor. Vamos dar tudo para... Era duas potências ali, Carly e Rafael, nessa questão do botafoguense incluído. Então, ele foi muito importante. Eu devo muito a ele. Tem as pessoas que vai passando, quando você bota em retrospectiva desses 4 anos, ele e o Carly, certamente. E o outro que eu gosto muito, muito, é o Canu. Ah, o zagueiro, Canu. Que está no Bahia agora. Qual foi a importância dele? Tudo. Ele foi um que teve mais hombridade quando estava o time caindo, que eu peguei o time caindo ainda, né? 2020? 2020. Para 21, era a pandemia. Por causa da pandemia, o campeonato de 2020 só acabou em 2021. Uhum. Então entrou em 2021 faltavam 4 jogos. E já estava super rebaixado. E aí eu chamei uma época um jogador já na sala de imprensa e tentei chamar nos brios dele. E tinha o Cícero, tinha a Cavalieri, que ninguém falou nada. O único que se manifestou foi o Canu. E o que ele falou? Ele falou, presidente, isso é culpa nossa, nós vamos recuperar isso e nós vamos garantir essa classificação. Quer dizer, o não rebaixamento. Sim. Acabou não acontecendo. Mas ele tinha o quê? 19 anos na época, meio só de casca grossa, e foi o único que falou uma palavra. E que se importou. E aí depois na Série B, ele acabou virando ele e o Carly os líderes. Eles é que falavam comigo sobre premiação, sobre bicho, aquelas coisas todas. Aquelas coisas todas é o quê? Isso a gente tá falando aí de 2021. É o seu primeiro ano como presidente, né? Você é eleito ali em 20 e assume 1º de janeiro. Isso. Era pandemia, como você falou, acabou o brasileiro ali ainda em 2021, você já era o presidente, mas não tinha mais muito o que fazer. E aí entrou 2021 com a Série B. E aí, era um Botafogo que todo mundo já sabia. De outras notícias, R$33 na conta, não tinha dinheiro para comprar bola. O quanto você tirou do seu bolso para conseguir cruzar aquele ano? Bastante. Que era sempre tudo, talvez? Tudo não. Mas você teve ajuda também de outros grandes botafoguenses? De ninguém. Não pedi nem do Montenegro, porque eu brinco com ele e falo assim, você deve estar nervoso, porque na minha gestão você não deu 1 centavo pro Botafogo. Ele fica... Então, eu nunca pedi dinheiro. Eu mesmo botava, quando tinha que botar. Botei dinheiro para pagar folha, mas aí recebi de volta. E teve dinheiro que eu botei. Para pagar a taxa de jogo, 60 mil. Aí eu não tinha, eu botava. Bicho eu dei integralmente. E você, no acesso total, dá pra ver eles pedindo bicho, pede pra dobrar o bicho. O famoso bicho molhado, que eu não conhecia essa expressão, porque eu estava com dinheiro, uma patoca de dinheiro para distribuir no vestiário. E era tudo seu dinheiro? Meu dinheiro. Meu Deus do céu. Espero que minha esposa não ouça isso. Não, a gente vai cortar essa parte. Não precisa cortar, não. Eu acho que ela já sabe. Porque o Botafogo foi a melhor coisa que aconteceu para mim no tratamento do câncer. Porque eu esqueci o câncer e eu estava tão envolvido com... Quando você descobriu o câncer?
Foi 2 dias depois da eleição. Foi em dezembro. Dia 18 de dezembro. A eleição foi 25 de novembro. Foi 2 semanas depois da eleição. Então você foi eleito presidente? Antes de assumir, eu já sabia que eu estava com câncer. Eu já comecei o tratamento em dezembro de 2020. E durante todo esse tratamento você tinha uma grande responsabilidade. Mas me ajudou. Sim. Então eu tenho mais essa dívida com o Botafogo. Não, a gente tem também com você. A gente também tem essa muita dívida com o Botafogo. Inclusive fiz um filme, um videozinho sobre Novembro Azul. Ah, sim. Que eu fiz para tirar esse mito, esse negócio das pessoas não fazerem exame de toque, Sim. E eu falei, o vídeo mostra eu trabalhando no Botafogo. Foi a ideia do Júlio Graco. E aí, eu falo, eu acho que todo mundo tem que fazer. Foi quando eu expus a minha doença, que até então ninguém sabia. Sim. E aí, quer dizer, muita gente sabia, mas não torcida, nível torcida. E recebi muitos elogios, porque você abriu um negócio desse para uma causa bacana. Uhum. Você motiva as pessoas a se cuidarem, né? Aí eu falei que tem que fazer o preventivo, Sim. tem que... Entendeu? Isso é uma coisa, é um tabu no mundo masculino tão lógico, grande. muito grande. E às vezes custa a vida das pessoas, né? E eu descobri, estou bem, graças a Deus, estou em tratamento ainda, mas eu estou bem porque eu descobri cedo. Sim. No início você já descobriu. Descobri. E o seu tratamento agora, tá em que pé? Só medicamento. Aliás, foi sempre medicamento. Sim. Mas tinha um tratamento hormonal também, que esse eu já parei. Ah, sim. E agora tá É um comprimido que eu tomo todo dia de noite. Tá pronto para mais um quadriênio, não? Não. Por que não? Não. Chega. Já dei minha contribuição, deixa outros. Você não vai seguir, então, como presidente. Para quem não sabe... Não, mas eu vou ajudar, porque você acaba se apaixonando mais ainda pelo clube. E eu vou estar na SAF. Sim. Você vai continuar na SAF? Eu estou na SAF até maio de 2026. No Conselho de Administração. E você permanece lá? Permaneço. A sua relação com o John é muito, muito boa, né? Muito boa. Ele já virou seu amigo, um amigo pessoal? Amigo. Toda vez que acaba um jogo, a gente se fala. Vocês se falam? Por vídeo ou por... Às vezes por motivos ruins, às vezes por... Na maioria, ultimamente, por bons Teve motivos. uma história, nesse ano, acabou o Botafogo e Cruzeiro, que foi o primeiro jogo do campeonato, e o Botafogo perde de 3-2. Acabou o jogo. Eu acho que era o primeiro ou segundo jogo do Arthur Jorge. Aí ele me liga, fala, mas acabou, não tinha 30 segundos. Ele me liga e fala, presidente, eu vou te pedir um favor. Não fala mal do técnico nem do time, porque sua voz reverbera muito. Aí eu respondi, não vou falar, John, até porque o técnico tá 2 jogos, sei lá, 3 jogos, não sei. E agora, tem jogadores lá, A, B, C, que não dá para estar. Não se preocupe, presidente. Eu estou finalizando uma contratação de um zagueiro e quero compartilhar com você. Eu falei, não compartilha comigo, John. Por quê? Porque você já falou que no Almada eu vazei e não fui eu que vazei. Porque todo mundo vaza. Essas coisas, o empresário mesmo é o primeiro a vazar. Mas ele achava que era eu. Falei, então não me fala. Mas não demorou. Durante a ligação já entrou a ficha do jogador que ele estava querendo trazer. Mas você não sonhou em ser presidente do Botafogo? Nunca. Porque eu já vi muita gente falar, do Césio sempre sonhou em ser presidente. Nunca. Você nem frequentava o clube social e olímpico. Você nem frequentava. Eu sou sócio desde 94, quer dizer, tem 30 anos. E nunca fui a General Severiano. Eu fui quando a gente retomou a sede, que era o Montenegro presidente, Sim. que é meu amigo de infância, querido, talvez o maior botafoguense da história, eu não tenho dúvida de afirmar isso. E ele, obviamente, eu fui lá prestigiá-lo, porque eu comprei o título por causa dele, ele era presidente. E depois nunca mais pisei no clube. E eu moro do lado. Sim. Mas nunca mais pisei, porque não é do meu jeito ir a clube, não é porque eu não queria, porque eu não vou a clube. Então, fiquei anos sem ir. Aí fui em 2014, acho que 1 ou 2 vezes, mas para umas reuniões específicas com o Maurício Assunção, eu e os outros candidatos. Eu e o Thiago e os outros candidatos, CEP. E depois também voltei a não pisar. Aí só fui pisar no clube uns meses antes
da eleição que eu fui eleito, né? Então... Meses antes? Que loucura. Que eu fui conhecer o clube. Onde é que é a piscina? Onde é que é o... Eu não conhecia. E quem te plantou essa ideia? Montenegro. Como é que foi isso? Esse desgraçado. Numa viagem para Portugal em 2014, ele falou que eu poderia ser a solução para o Botafogo por causa da visão empresarial, por causa de ser um pacificador também, do meu jeito de ser. E ele plantou, quando a gente... E eu não, quando voltou, ele já botou na mídia, ó, meu candidato é do Césio Melo, meu candidato é do Césio Melo. Aí ficou aquele negócio, foi tomando um volume. Sim. Mas eu, meses depois, ou 2 meses, ou não sei quanto tempo, eu abortei porque eu falei, não dá eu não posso ainda, não tenho condições de largar meu negócio para me dedicar ao negócio. Porque eu falei, se eu for entrar, eu quero me dedicar, como eu fiz na minha gestão. Que não é um comum, porque todo mundo, como é amador, todo mundo tem emprego. Sim. Então todo mundo chega no clube às 5 horas da tarde, os presidentes anteriores. Sim. E eu não estou recriminando, não. Eu estou falando porque os caras têm emprego. Sim. E eu falei, não, eu vou mudar meu escritório para cá. E eu chegava no clube antes da secretária. Eu chegava 8h30, 9 horas da manhã e saía 7, 8 da noite. Todos os dias, inclusive até hoje. Hoje eu chego um pouco mais tarde, mas sim. eu estou no clube todos os dias. Se eu não estiver viajando, eu estou no clube. Não tem dia que eu não vá ao clube. Esse quadro a minha mãe me deu 4 meses antes de falecer, quando eu fiz 60 anos, por isso 6.0, então tem 9 anos atrás. E ela quis representar todas as coisas que eu estou envolvido. Sim. Então tem desde a aviação, que é meu negócio principal, vinho que eu produzo na Argentina, franquia da Localiza. Mas aí o mais interessante, aí tem meu projeto na África, meu projeto no Acre, aqui minha fazenda, aqui é o Jockey. O que tem o Jockey? Porque eu tinha restaurante lá, como eu tenho no museu Martinha. É um negócio na Bahia que eu tenho, botou uma cartinha e fotos. Mas o mais interessante aqui é isso aqui, que eu, há 9 anos atrás, estamos falando de 2015, nem pensava em ser Botafogo, e o central do quadro foi um primo dela que fez, que é arquiteto, que desenha, e botou esse quadro com a faixa de presidente do Botafogo. Isso é muito premonitório isso. Meu Deus. Você bem presidente aí no meio do quadro, botou né? Com gravatinha borboleta, muito engraçado. Uma faixa e o Botafogo no peito, exatamente. né? Então, quem diria que 9 anos, ou 5 anos depois, eu seria presidente, porque isso foi em 2015. E aí eu fui eleito em 2020. Então, 5 anos depois, eu acabei me tornando presidente do Botafogo. E você nem pensava em ser? Nem pensava. Esses projetos sociais são o quê? Aqui é uma ajuda que eu tenho lá nos Achanincas, no Acre. Isso até hoje você faz? Isso aqui é um projeto conservacionista que eu tenho, que é para proteger os rinocerontes. Que aí é em Botsuana, na África. Eu comprei uma parte numa reserva animal. Que legal. E tenho um projeto na Bahia, que não está aqui na época, não tinha. Tem um projeto na Bahia de reflorestamento de árvores da Mata Atlântica, que eu não vou ver dinheiro disso, mas está lá e um dia vai... É para ajudar, né? É para tentar plantar árvores. Nós temos 21 espécies nativas, desde mogno, tudo plantado lá. É uma área grande, são 3 fazendas. Esses são esses 3 projetos que você fez ou tem um monte? Não, tem outros pequenos, menores, assim, de sociais que eu ajudo, mas aí não estou diretamente ligado. Então, acabou não dando tempo de eu fazer os projetos sociais que eu queria fazer com o Botafogo. Fiz alguns, mas ações esporádicas. O Botafogo Social e Olímpico já evoluiu muito, né? Quando começou agora... quando você começa, tinha 3 ou 4 esportes olímpicos. Hoje tem quantos? 13. 13 esportes olímpicos. Tem canoagem, tem taekwondo, tem judô, tem vários que a gente colocou.
E tudo isso num passo de formiguinha, né? Pra E conseguir... sem ter dinheiro. Sim. Então a gente fez com parcerias, alguns a gente dá algum dinheiro, mas Sim, muito pouco. As pessoas às vezes esquecem, porque a SAF foi pro futebol, mas o Botafogo continua, né, no social e olímpico. E é um trabalho muito bonito feito lá. Tá muito bacana a sede. A sede a gente reformou toda. Há 2 anos estamos em obra lá, uma atrás da outra. As quadras cobertas, o ginásio que a gente reformou. Bom, enfim, tem N. Que não se fazia há muito tempo, né? O clube estava largado às moscas. E não é para culpar ninguém, porque numa época o futebol era prioritário, como ainda é, toda a receita do clube ia para o futebol. Então, relegou-se a manutenção do clube. Então, o Morisco Mar é um exemplo, está fechado há 7 anos, sei lá, e está num ponto que vai ter que fazer uma reforma de quase novo. E vai fazer? Vamos tentar fazer na próxima gestão, porque eu não consegui ainda. Sim. Estou tentando há 2 anos conseguir recursos para fazer e não consegui, porque é difícil. Então, e lá é uma obra grande. Eu estimo aí entre 12 e 15 milhões. Caramba! Para reformar e refazer a piscina. Então, é complicado, muito complicado. Mas não é culpa de ninguém, é que vai ficando, porque... tem dinheiro aqui, só vou 100 mil. Bota no clube pro futebol para pagar não sei o quê. E o clube vai ficando esquecido. E agora isso mudou. Então a gente fez algumas coisas no clube, por exemplo, uma coisa que eu mais me orgulho, que não é nada demais, mas é obrigação, eu nunca trazia um salário. Pô, que legal. Em 4 anos. Os funcionários falam isso, porque entre outros benefícios que a gente deu, plano de saúde, várias coisas, adequação de salários e cargos, a gente nunca atrasou um salário. E tem gente lá que fala, eu já tive salário atrasado 1 ano, presidente, 10 meses, 8 meses. Você é o presidente do Social e Olímpico, mas eu percebo que o John te entrega também ser presidente do futebol. Você tem essa sensação? Eu digo isso de fora, assim, como uma pessoa que frequenta o clube, e vejo que você tem essa liberdade de estar ali, de frequentar, né? Não, ele não deixa de ser o presidente do futebol, não é isso. Eu dou palpite, mas hoje em dia, com o scout que a gente tem, não tem como dar palpite. Então eu fico de fora, mas eu falo com ele frequentemente. Sim. Ele me liga para falar, para pedir para não falar coisas ruins do Botafogo, porque vai melhorar. E então a gente tem, todo final de jogo a gente se fala. Vocês têm essa boa relação. Acabou né? o jogo, ele me liga, eu ligo para ele. E o teu acesso ao vestiário? Você é um cara muito discreto, né, do César? Eu não vou. Eu vejo que você é discreto. Não vou ao vestiário. Nunca fui, tirando ocasiões especiais de inauguração ou de evento da equipe de 89, que teve um café da manhã lá. Eu nunca fui ao Lonier, por exemplo. Nunca. Desde que o John assumiu, eu nunca fui ao Lonier. E eu sei que eu tenho acesso livre lá, claro. mas eu não quero ir, não quero... Então eu fui quando teve eventos, inauguração do Centro de Saúde e Performance, festa de 89, jogador de 89, teve o café da manhã, aí eu vou. Muito bem. Eu queria ver essa casa aqui, ela é esse espaço, ele é um lugar assim bem rústico, né? Quantos anos tem essa casa aqui? Essa casa vai fazer 300 anos. 300 anos? Ela é de 1730, é tombada, e esse piso aqui é 300 anos, essas madeiras. Você não encontra essa madeira tão larga assim hoje em dia. Essa madeira tem 300 anos desse piso? Tem. Meu Deus do céu! E você... Tem esse altar que tem 300 anos também, porque quem vende nunca pode tirar o altar, que tem uma tradição. O resto não, o resto a gente botou, mas o altar tem 300 anos. Você vê que já está descascado, né? Sim. E para qualquer reforma aqui você tem que... Como é que você faz uma reforma aqui? Não tem autorização. Eu não posso mexer na fachada. Sim. Na fachada eu não mexo. Inclusive eu recuperei as cores originais, que é essa aqui com azul. Sim. Eu fui pesquisar e consegui. Então hoje, quando eu pinto a casa, sempre já tem uma mistura de tintas, porque não tem essa cor exatamente. Sim.
foi feita e aí eu pinto com as cores originais. Então, mas aqui dentro eu mexo, eu já mexi na cozinha, a casa eu tenho 8 quartos e nenhum era suíte, então eu transformei em 8 suítes, então eu tive que fazer banheiro, tinha muito pouco, é coisa de casa antiga, né? Então eu fiz 8 suítes, ou seja, eu tive que inventar espaço dentro da casa para fazer 8 banheiros, né? Enfim, então... E quem já frequentou essa casa aqui? Tiradentes. Tiradentes? É, Como porque assim? quando ele vinha para a Corte, né, que é o Rio de Janeiro, ele saía de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, ele vinha em lombo de burro, então ele vinha parando, né? E ele sempre pedia abrigo aqui. Tem registro, a gente tem registro disso. Então, tanto é que no feriado de Tiradentes, eu abro a casa para a escola que tem aqui. Ai, que legal. Para as crianças virem, conhecerem uma casa de época e tudo isso. Aqui é meu xodó. Cadê? O que é aí? Uma vinícola, isso? Uma adega de Uma vinho. adega. Você tem uma vinícola aqui, não? Não, eu tenho uma Não, vinícola você só na tem- Argentina. Ah, você tem uma vinícola na Essa Argentina. aqui. E aí, aqui é a sua adega? É, Meu Deus. que eu mantenho os vinhos. Olha que coisa E aí, linda. aliás, não tá ligado. Quem fica ligado direto, essa Tem que merda. ficar ligado direto? É, fica. 19 E graus. esses livros, isso aqui é o quê? É só livro de vinho. Livro Coisa de vinho? Só tem coisa de vinho aqui. E você senta aqui pra tomar um vinho, conversar É. e escolhe. Eu não Bota entendo música. nada de vinho. Escolhe como? Pelo que vai comer, né? É, não. Eu Aí é um escolho monte o de que eu coisa, quiser, né? um monte de coisa. Mas esses são os vinhos que eu faço. Esse que você faz, esse da Argentina. Então, Esses são os meus rótulos que eu faço cada ano. Isso aqui é a fazenda, fora da fazenda. Meu lá nome, da Argentina. Meu nome, que é Melo, né? Aham. E o vinho. E aí tem os anos, né, dos vinhos Não, aqui. porque eu tô guardando, para um dia eu vou tomar tudo. Eu vou tomar uma... Mas não toma ainda nenhumzinho de vez em quando? Desses aqui? Não, desse aqui eu tomo, mas eu tenho outros. Esse aqui eu não mexo. Tem 50 garrafas de cada que eu fiz. São vinhos que eu fiz, eu misturei. Você fez todo o Eu processo? com enólogo. Mas eu acho que eu tenho mesmo, são essas aqui que eu tenho. Cada uma eu tenho as pessoas que estavam quando eu bebi, Meu, a data e o local. Pode isso é pegar. o máximo. Vamos ver essa aqui. Bistrô Zazá 2001. Você estava com a Sandrinha, É, eu sua e Sandra esposa. só. Mas aí Muito tem legal. uns que tem várias pessoas. Deixa eu pegar mais uma aqui. Será que eu vou pegar uma Ó, super... Toscana. Tem Toscana. várias pessoas. Tem várias pessoas. Eu peguei um aqui, vamos ver. Ih, não dá pra... 2012. Sandrinha e eu. É. Olha que coisa mais linda. Aí tem várias. E como é que é quando você anda na rua? A galera agradece? Agradece, vem tirar foto comigo, pede para tirar foto. E sempre, a presidente, apontando, né? Ah, sim. Como é que começou isso? Porque eu tava olhando Isso a sua foi- vida e eu sempre, umas fotos mais antigas, antes de você ser presidente, você tá sempre apontando. Você já tinha essa mania? Não. Pode ser com brincadeira, mas tava não sempre é. ali. Tanto é que quando o Pelé morreu, eu postei uma foto do Pelé comigo e sem estar apontando, porque na época eu não apontava. Sim. E a maior reclamação no Instagram foi: pô, presidente, não tá apontando, presidente? O que foi? Eu me lembro Esse que foi negócio começou. como foi? Uma deferência minha. As pessoas pediam para tirar foto no primeiro ano, aí eu queria mostrar que eu não era tão importante, o importante era a pessoa. Aí eu não sei por que cara eu peguei e apontei para a pessoa, Sim. apontei para a segunda. Aí um garoto de Friburgo fez um site, uma conta no Twitter e uma conta no Instagram do Césio apontando. O negócio viralizou de uma maneira que hoje, se eu não apontar, as pessoas reclamam. E ele já vem para tirar foto, mas apontando, né, presidente? Eu falei, lógico. Já vai automático. Era para cá ou para cá, já vai automático. A mão já vai automático. Muito bem. Sheila. Dá licença.
Quem é a Sheila? Oi, menina. E a Ana também, que tá aqui. A Ana também. Essa é a Sheila. Ô, Sheila. Olha, Sheila. Meus anjos da guarda estão aqui. Estão nessa cozinha, É. presidente. É a Ana, A Ana, Sheila e Gabi. Sheila e a Grazi. Grazi. Muito bem. Vocês estão aqui todo dia? Vem cá, Sheila. Tá tirando a pressão aí, né? Sim. Vocês estão aqui todo dia? Eu sim. E faz o que aqui? Eu cuido da casa assim durante a semana e ela vem só mais final de semana pra Grazi. limpar. Grazi vem final de semana. E Eu a lavo Aninha? e passo e fico por aqui pra cuidar da casa. Aí ela te E a salva. minha cozinheira E querida. cozinho final de semana. E é boa a comida dela, Você vai ver, presidente? você vai ver hoje. Ah, nós vamos comer. É comida simples que a gente faz aqui, não é nada elaborado. É? Comida Eu nem sei caseira. qual é o menu hoje, mas eu acho que é o menu. Hoje é bife milanesa, arroz, feijão, adoro. Farofinha, farofa, purê de batata. purê de batata, Fala aí. salada. É o meu. Olha o meu marido me olhando, sabe por quê? Porque é o meu prato preferido da vida. Eu juro, e eu não contei, meu prato preferido. Posso abrir a geladeira, presidente? É, tá um pouco vazia, mas tá bom. Ó, tem alguma coisa que é daqui, Sandrinha? Tipo, da plantação aqui perto. Tudo. Não, e a minha geleia de jabuticaba que ela fez hoje, geleia de jabuticaba que ela fez. Tem pé de jabuticaba aqui? 12 pés. Aqui dentro do sítio? Agora a gente já com as comidinhas aqui. Dia 24 de novembro você é eleito. Dia 1º de janeiro você assume. E aí você assume um quadriênio, que é uma coisa nova no estatuto, que antes era triênio. E por que eu tô falando tanto do quadriênio? Porque eu acho assim do SESI, eu fico olhando e eu tava estudando aí essa tua caminhada, que eu vivi ela também, eu já tô um tempo lá no clube. E parece que foi escrito à mão com uma caneta de pena. Porque a gente está aqui 4 anos depois, no fim do seu mandato como presidente, que não pode uma reeleição, e você viveu de tudo. Você chegou no pior Botafogo de todos os tempos, em 2020, você assume o clube, estava penúltimo da Série A, ia ser rebaixado, difícil não ser, você assume, você vive um primeiro ano na Série B, onde todo mundo dizia, o Botafogo não vai voltar para a Série A. E você volta campeão, traz um cara que é o Rafael, que é um grande botafoguense, que custava caro no mercado, consegue trazer, e depois você consegue trazer a SAF, fechar a SAF, no que hoje se entende que é a SAF que mais deu certo na história do futebol brasileiro. E agora, uma final de Libertadores. Presidente, você já, né? Nem nos meus melhores sonhos. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar fazer a SAF, que é um compromisso meu de campanha. Sim. Assim como é um compromisso trazer um CEO que eu trouxe no primeiro ano. E a gente conseguiu fazer uma SAF com uma pessoa que ama futebol, não é um fundo de investimento só. Ele quer ganhar dinheiro, todo o direito dele, mas ele é um cara apaixonado por futebol. E apaixonou-se pelo Botafogo. E como não se apaixonar pelo Botafogo, Sim. né? Então, a gente deu muita sorte nisso. E foi tudo muito rápido. Que eu negociava com outros grupos e... Como é que foi? Eu estava negociando com 2 grupos. A gente está falando o que aí? Final de 2021? Ou o ano? Não, final eu já estava negociando desde junho com outros grupos, né? 2 grupos em particular. E aí o John, trazido pelo Tário e pelo Danilo, entram no final, aos 44, e começam a negociar, e muito rapidamente a gente fechou. Bem John Textor mesmo. Bem John Textor, acelerado. Eu sou acelerado, mas ele, para acompanhar ele é difícil. Olha que eu sou acelerado, eu sou... Mas ele é demais. Mas o Tário que fez essa ponte com o John... Porque a gente estava usando em negociação com esses 2 grupos, e o Tário veio e entrou. Aí nisso veio a XP também, que não estava ainda no esquema. E foi assim muito rápido. E aí o John topou pagar o valor, que os outros estavam topando também, mas estavam exigindo coisa, tinha negociação. O John Por que você optou. escolheu o John? O que você achou diferente?
Você tinha um fundo Não, eu árabe não sei também, nem não? se foi a questão de escolher, porque ele foi tão rápido, ele foi tão decidido, e ele já tinha um clube na Inglaterra, ele tinha o Crystal Palace, então foi uma decisão assim, quase que unânime, não só minha, não, de várias pessoas que participaram desse processo, né? Teve muita ajuda, Sim. Eu não fiz sozinho isso, pelo amor de Deus. Mas ele entrou e em 40 dias, como eu falei, ele fechou. Então foi muito rápido. Então não deu nem para conseguir continuar a negociação com os outros, porque ele já entrou falando que aceitava tudo, ele aceitava os termos, sem ler, eu acho que ainda, e depois que ele foi ler, os advogados dele foram ler o acordo de acionista, o famoso acordo de acionista, e aí negociou-se algumas coisas, obviamente, nesses 40 dias, tira essa cláusula, bota essa cláusula, diminui o jeito que está essa cláusula aqui, mas coisas normais, que eu não esperaria diferente, e assinamos. Em 24 de dezembro a gente assinou o contrato. Então foi atropelo geral, porque aí quando ele entrou da maneira que entrou, eu automaticamente suspendi as conversas com outros dois grupos que eu tinha, que era um americano e um árabe. Eu suspendi, porque foi muito atropelo. E como foi essa transição? 24 de dezembro de 2021, o Botafogo já era campeão ali da Série B. Júlio Graco aparece aqui no seu sítio, querido Júlio, para filmar o vídeo de você contando pro torcedor, para mim, para todos eles, de que a gente agora tinha alguém que ia custear essa tão sonhada SAF, que naquele ponto ali o torcedor já entendia que era aquilo ou nada, né? Isso. E aí você foi, anunciou, e como foi essa transição? A transição também acabou sendo rápida, porque a gente assinou em 24 de dezembro, assinamos o contrato não vinculante, chama. 15 de janeiro de 2022, assinamos o contrato vinculante. E nós estávamos em negociações em algumas cláusulas. E no dia 10 de março, a gente virou a chave. Aí foi a data que funcionários que a gente tinha, que a SAF absorveu, e funcionários que ela não podia absorver, que ficavam no clube. E dia 11 de março, vida nova, 11 de março 22. Aí a correria para montar time, que não tinha time. Sim. A gente tinha um time de Série B, a gente já estava na Série A. Mas nessa a SAF já estava. Já né? estava. E aí foram as primeiras contratações do João, que foram corridas, então muitas não foram boas, mas é parte do processo. E o interessante, o John sempre falou, a gente sempre falou, que esse projeto era para começar a dar resultado em 2025 ou 2026. É mesmo? Para a gente começar a brigar por título, que tem toda uma parte de montagem. Sim. Mas a gente conseguiu em 2 anos, aliás, o ano passado já era para ter sido campeão, já brigou por título. E esse ano estamos brigando por 2. Então, as coisas foram até antecipadas. E isso a gente deve muito ao John. O John e a equipe de scout, mas o John capitaneando isso. Então... Você acha que é esse mesmo jeito dele, essa conversa de acelerado e querer resolver, porque a gente vê que ele é um cara que não corre do problema. Tem um problema, o John vai lá e põe a cara. Né? Isso é o que mais me encanta na administração do John na SAF. Eu acho que é por isso que dá tão certo a SAF do Botafogo, porque ele é esse cara que peita, ele resolve, ele nunca se escondeu. Nunca. A gente nunca viu um problema e o John foi lá e cadê o John? Sumiu. Não, ele tá sempre botando a cara. E esse jeito dele de, aos 44, aparecer e comprar, que passou a fila de todo mundo, foi o mesmo jeito que conseguiu trazer o Luiz Henrique, vai lá na casa dele, vai lá na casa do Arthur, vai lá na casa do Thiago Almada. Você acha que esse é isso que faz a gente ser o que a gente é hoje? Com certeza. A gente deve muito ao nosso scout, né? Sim, com certeza. Os analistas de desempenho, todo esse pessoal que bota no radar os jogadores que podem vir. Caso do Igor Jesus, mas tem jogadores que ele cismou e ele falou, eu vou trazer. Independente se eu quero. Uhum. Aí o Luiz Henrique é um deles, o Almada é outro. Eles foram escolhas do John. O Arthur Jorge também é a escolha do John. Sim. Os outros treinadores, tirando o Thiago Nunes, todos escolhas do John, né? Não. Não? Não. Ah, não. O Luiz Castro? O Luiz Castro foi a escolha do John. Foi do John, e né? O Bruno Lage também, Bruno né? Lage também. Foi a escolha dele.
E assim, quando... Eu não sei se você... Eu sou péssima em matemática, mas adoro número. Eu tenho uma coisa com os números. E o número 24 é um número que na minha vida pessoal é um número muito positivo, né? Então muitas coisas. Eu me casei no dia 24. O 24 é um número que me traz muita coisa nova e boa. E para você também, não sei se você já percebeu. No dia 24 de novembro você é eleito presidente. No dia 24 de dezembro você consegue aprovar. Nunca tinha parado de pensar nisso. E nós estamos em 2024. Você tá... E a gente não sabe como vai terminar esse ano e não importa, porque ele foi muito brilhante, muito positivo. Você devolve a chave do Botafogo para uma outra pessoa. E eu queria que você me falasse esse balanço. Eu guardei aqui sua primeira entrevista como presidente. Você foi eleito, todo mundo bateu palma, e aí você disse assim: essa eu não me lembro. Temos muito o que fazer no futebol, agora é conversar com os jogadores. Você chega, o Botafogo é o penúltimo colocado. O time foi montado pela atual diretoria, não há como mudar. A única coisa que posso mudar é o treinador, mas o Ramon assumiu agora. Era o Ramon e o Emiliano Dias, né? Confio nele, me passou profissionalismo e atitude. Pretendo conversar em breve com o elenco antes do jogo com o Flamengo. Acredito que esse time não vai cair, disse o Dulcet, na primeira entrevista dele. Mas você não disse só isso, você disse outras coisas. E a palavra profissionalismo está em todas as suas frases. O Botafogo moderno é o Botafogo profissional, você disse. Com CEO, diretores, metas. Vamos começar amanhã com a busca de um CEO. Também temos muitas pessoas boas aqui no Botafogo e a gente vai valorizar. O comitê de futebol está saindo, então a gente quer fazer um primeiro papo com o elenco na próxima semana, com certeza antes do jogo. Vamos ver se o ex-presidente Montenegro quer participar também. Você mostra... Aí você diz, a transformação que eu falo é com profissionalismo, de novo. Não prometemos cargos, porque acreditamos em uma gestão profissional. O modelo amador está matando o futebol brasileiro. O Botafogo tem a chance de ser uma SA e precisamos aproveitar para ser campeão. Você ainda falava a palavra campeão, pensando provavelmente, não sei nem se na Série B, porque você fala no seu discurso que você queria... evitar a queda, né? Que já não dava mais, a gente já sabia, né? O ânimo dos jogadores era E esse seu olhar do profissionalismo talvez fez todo mundo achar que você era a solução do Botafogo ali naquele momento e talvez fez você escrever uma história tão bonita até aqui? Com certeza, eu acho que uma das coisas mais marcantes dessa gestão foi esse fato de profissionalizar o clube. Eu trazer um CEO e agora temos outro CEO lá. Temos... gerentes em todos os cargos, Marcelo Guimarães no comercial e marketing, tem RH, tem administrativo, tem tudo que ficam independentes. Eu participo de tudo, mas são independentes, com autonomia. E é assim que eu acredito, e com bonificação. E eu acredito, também as empresas eu toco dessa maneira, delegando e dando participação, né? Bonificação se tiver resultado positivo. Então, todo mundo vestir a camisa. E é o que a gente tem no Botafogo hoje. Então, eu acredito. E o bom é que esse modelo vai se manter. E o clube hoje é muito pequeno, né? Porque o clube, o social e olímpico, que a gente chama, tem uma receita muito pequena. É muito pequena. Mas estamos sobrevivendo. Dentro do orçamento, a gente não sai desse orçamento. Então, o clube vai. Vou entregar o clube agora com dinheiro em caixa. Sim. E com tudo equacionado. Então, eu estou muito feliz com isso. Você vai entregar o clube agora e vai ter sido o último presidente da história em que viveu o presidente do Botafogo Futebol e Regatas e presidente do Social e Olímpico, mas com um carinho muito grande, uma relação muito positiva que não deixa romper essa conexão do Social e Olímpico com o futebol, com a SAF, né? E eu queria que você me relembrasse aqui, nesse momento, os momentos mais emocionantes nessa sua trajetória. E os mais desafiadores também. Primeiro, os mais desafiadores. Bom, os mais desafiadores com certeza, foram no primeiro ano. Porque a gente estava com o clube, mesmo com futebol ainda, mas na Série B, a receita é desse tamanho, e a gente com rendas penhoradas, bloqueadas. Então era um desafio. Como você resolveu isso? Uma das coisas que fez, e isso é mérito já do Nelson Mufarrege,
que ele fez um acordo que a gente chama de 75, é a 75ª vara do trabalho, onde a gente botava algumas receitas do clube lá, e aí não podia ser bloqueado. Elas não podiam ser bloqueadas porque era do sindicato, um acordo com o trabalhista, e servia para pagar a folha. Sim. Então, eu mantive isso e aumentei. Aí esse foi o negócio. Então, eu vendi alguns jogadores no primeiro ano e todo o dinheiro da venda foi para essa coisa. Legal. Então, eu nunca trazei salário na Série B. Mesmo sem um tostão. Mas porque eu vendi, logo no começo, eu vendi o Pedro Raul. Sim. Depois vendi o Balbi. Balbi? Não, Matheus Babi. Matheus Babi. Babi, que até tá no Penharol hoje em dia. Tá no Penharol. Vendi o Caio Alexandre. Sim. E vendi... Foi pro Canadá o Caio. E vendi um outro jogador. E essa receita da venda do jogador... Não, o Rabelo foi um ano antes, Não, 2018. Foi antes. Rabelo foi antes. E essas receitas dessas vendas entraram nessa conta, o que permitiu, e ficava lá, garantida. Ninguém podia encostar, Então, todo né? mês a gente fazia o documento, coisa, e a juíza liberava de acordo Legal. com... Então, foi quando eu comecei a pagar o salário de funcionários em dia. Sim. E também dos jogadores, que era mais importante. Então, isso salvou o primeiro ano. E essas vendas foram importantes para isso, porque eu não tinha receita. Então, porque o resto das receitas era tudo penhorado, Globo, tudo penhorado. Sim. E Então, esse foi o seu maior desafio. Esse foi o meu desafio. Suas maiores emoções? Tem várias, né? Mas o primeiro ano foi o ano mais mágico, né, na Série B. Foi um ano muito mágico, foi um ano muito difícil, mas muito gostoso. Com a equipe, com o Freeland, com o próprio Lenin, que se juntou a gente depois, Júlio Graco. Tem uma equipe que a gente viveu momentos assim inesquecíveis, né? Nas viagens, nos jogos e no dia a dia mesmo. Porque naquela época eu ficava no Newton Santos. Então minha sala era no Newton Santos. Então eu convivia diariamente com essas pessoas. E todo esse profissionalismo que você traz com essa palavra, ele já foi implementado nesse teu primeiro ano. Já foi O Freeland implementado. um ponto disso. O Freeland, o Lenin como diretor comercial, e o próprio CEO que a gente contratou Sim. na época. E aí depois, quando a separação, eu tive que fazer uma procura de novo para o novo CEO, para o Botafogo Social e Olímpico, e aí eu perdi o contato. Agora, momentos mágicos depois teve, porque as campanhas que a gente tem feito, principalmente o ano passado e esse ano, são inesquecíveis. Você vê crianças na rua vestindo Botafogo, que é um negócio que a gente não via mais, e adulto também, né? Mas a gente não via mais ninguém com camisa do Botafogo. Hoje se anda pela cidade cheio de camisa do Botafogo, uma garotada de 6, 8, 10 anos, e virando fanáticos já. E você foi pro Uruguai agora? Fui pro Uruguai agora. Como é que foi? Me falar. Um passarinho me contou que você estava muito emocionado depois da classificação para a final histórica aí da Libertadores. Não tem como não ficar, né? Não tem como não ficar. Primeira vez que a gente vai para uma final de Libertadores e com chances reais de ganhar. É um jogo, futebol é futebol, né? Depende do dia, depende da opção de coisa. O Atlético é um grande time. Então, mas chegar na final já é um marco histórico do Botafogo. A gente quer mais, óbvio que quer mais, e eu acho que a gente vai conseguir. Eu sou um otimista. O copo está sempre meio cheio para mim. Então eu acho que a gente vai ganhar, mas é futurologia, né? Exatamente. Não estou menosprezando o Atlético, muito pelo contrário. Mas é só sentimento. Eu acho que eu quero ganhar tanto que eu gostaria de, obviamente, aí tem um pouco de vaidade, que eu gostaria de sair com um título, né? Seria muito legal culminar com um título nesse trabalho que foi feito. E tem chance de 2 aí, né? Bom, aí não vou nem falar isso. Aí né? Aí eu vou mudar pro carinho. Se a gente ganhar um dos torneios, eu vou pintar meu cabelo de roxo. Ah, tem isso? Mas por que roxo? Não, pode ser amarelo, pode ser rosa. Alguma cor. Alguma cor. Eu combinei com o Tietê. Tietê, perfeito. Então, mas agora o Tietê quis dar pra trás, foi assim, só se eu fizer trancinha que nem a dele. Ele fez agora. Aí eu falei, eu faço. Boa. Me diz quem fez a tua que eu faço. Já tá combinado. Então, se a gente for campeão da Libertadores agora, ou do Brasileiro, que é um pouco depois,
eu vou pintar meu cabelo de Beleza. roxo ou a cor que for. O Tietê que é o único cara que... O único não, tem o Danilo também, mas o Tietê foi o primeiro a chegar nesse início de SAF, né? Isso. Ele tá desde o início aqui, no momento em que estava começando a SAF, e pelo que eu já percebi, assim, até o filho dele já é botafoguense, Isso. a identificação com o Tietê, eu acho que ele é um personagem que é uma figura que representa essa transição. Você tem essa Tem. imagem do Tietê também? Tem, ele é muito querido. Foi muito importante ano passado, esse ano ele está na Verdade. reserva, mas que chegaram outros jogadores. Sim. Então ele perdeu um pouco de espaço, mas é sempre importante. Falta o lateral direito, ele entra. Quer poupar o Almada, ele entra. Então, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu também. Eu acho bonito que ele, o ano passado, pra mim, ele foi um grande personagem. Foi. Lutou, se entregou até o fim, uma regularidade assim, impressionante. Era um titular absoluto e sempre performando muito bem. Isso. E ele é esse início, né? Ele é um momento em que a gente ainda nem sabia. Hoje a gente tem uma tranquilidade de entender que as coisas estão funcionando, né? Mas no início era ainda um projeto, um embrião de Lógico. projeto de futebol, né? Não, e esse ano está muito mais forte o time, Sim. né? Então, se você pega vários jogadores daquela época, do ano passado, que continuam no clube, mas foram para reserva. Sim. Então você fala de Gatito, você fala de lateral direito, não é o caso. Danilo Barbosa. O Hugo, que foi para reserva, hoje é quarto reserva. O Danilo Barbosa, O Tiquinho Soares. o Tiquinho Soares, o Tietê, o Júnior Santos. É verdade. Quem mais? Os outros, alguns foram embora, né? O Vitor Sá foi embora. Então o time se fortaleceu muito. Então, se o ano passado a gente já podia ter ganho, esse ano tem que ganhar mesmo. O único problema que tem é que esse ano tem essa competição em duas frentes que vai complicar. Sim. É um desafio. A gente tem um jogo importantíssimo com o Palmeiras no dia 26 e no dia 30 jogamos a final da Libertadores. Então é um desafio. Mas quem sabe a gente já não está campeão contra o Palmeiras, quem sabe. Presidente, queria agradecer você abrir as portas do sítio. Sandrinha, obrigada, tá? Eu amei. A gente vai almoçar ainda. Tô ansiosa para comer a comida de vocês. Presidente, obrigada. E não agradeço só você deixar a gente filmar aqui a sua intimidade, a sua casa, a sua família, mas tudo que você fez nesse quadriênio, você salvou o Botafogo junto com todo mundo que estava ao seu lado, mas principalmente você, com essa sua força, com essa sua vontade de vencer e com esse seu profissionalismo, que eu acho que é essa palavra que te representa. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. É É um isso. prazer e uma honra estar recebendo a Botafogo TV aqui. É demais, ó, com meus anjos da guarda aqui. É isso. E estou muito feliz, muito feliz. Faltam 2 meses só para terminar a gestão, mas já estou começando a sentir saudade, sabe, Fernandinha? Muito bem. Mas sabe o que fica? A história que você escreveu. É isso. Qual será a próxima casa que eu vou invadir, hein? Não sei. Beijo, valeu!